Brasil, gente, Minas chegou a partir de agora, começando um pouquinho mais cedo, 3h57 na hora oficial do Brasil. E a gente chega ao vivo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Já aproveito para desejar um Feliz Natal a todos ligados no estado de Minas Gerais. A gente no ar com mais uma edição, abrindo esta edição de hoje é que dia mesmo? Hoje é... Não, tô falando hoje é segunda-feira. Eu esqueci que ontem era domingo e eu pensei até que ontem tinha sido terça-feira. Eu tô todo doido. Então é o seguinte, a gente abrindo mais uma semana, mais um programa a partir de agora até às 5 da tarde, programa ao vivo, né? Então fique por aí, não nos abandone. Vamos mostrar que ainda não há um consenso sobre o preço da passagem de ônibus aqui em Belo Horizonte. A Prefeitura propõe um aumento dos atuais R$ 4,05 para R$ 4,50. Mas, será que as empresas querem mais? A goela largona, né? Vai querer jogar lá para 5 e tanto, 6, eu tô ligado. Principalmente depois de aberta a caixa preta. Quando a auditoria, né, entendeu que era para a passagem estar até mais cara, né? Que ó... Pra cima de mim não cola não, viu? Tem ainda, atenção, hein? Agora o assunto é sério, tem ainda a morte de pelo menos, atenção, 7 pessoas após uma tromba d'água no sul de Minas. Buscas acontecem até neste momento, até agora. Bombeiros estão, os soldados do Corpo de Bombeiros empenhados na busca por mais corpos. Informações, inclusive, de 8 vítimas. 8 vítimas. Então a gente vai contar essa história aqui, mais detalhes sobre a ocorrência, a grave ocorrência. Aliás, estávamos em Divinópolis no sábado e lá de Divinópolis eu fiz algumas imagens. Eu vou até mandar para o André aqui em cima para a gente mostrar daqui a pouco. Imagens assustadoras do jeito que estavam as nuvens, um céu preto, exatamente para o sentido ali do sul de Minas, e lá aconteceu a tragédia. Uma tromba d'água e pelo menos 8 mortos, hein? Vamos contar essa história daqui a pouco. E se você tem alguma denúncia, é claro que você não vai deixar de ter a nossa Band como parceira. Porque é o seguinte, você tendo a Band como parceira, você filma, fotografa o problema aí e manda pra cá. A gente apura na redação e aí, com toda a condição de te ajudar, a gente vai partir para a briga com você e te ajudar a resolver o problema. Então é só enviar para o meu WhatsApp que está aqui no canto alto da tela, 997727663. Anotou? Eu vou falar depressa, então. Aliás, mais devagar. 997727663, anote aí, manda para cá e o resto você deixa com a gente, ok? Vamos então, a partir de agora, dar um giro pelas principais notícias do dia, porque na ceia do Natal logo mais, você tem que estar bem informado. 142 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida ontem, domingo, na BR-381, em Santo Antônio do Amparo, na região centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Federal, a Operação Natal será realizada até amanhã. A velocidade permitida na BR-381 é de 110 km por hora. Para automóveis e 90 km por hora para veículos de carga. Todo mundo sabe que ninguém cumpre. Inclusive eu não vou ficar aqui bancando o honestão e dizer que eu cumpro. Eu rodei na 381 e raramente a 110, hein? Então eu tô até olhando meio de lado de olho aqui, ó, para ver se eu não vejo meu carro ali. Os veículos estão mais de 20 km acima do permitido. Nós estamos vendo várias fotografias retiradas pelo aparelho da polícia e a maioria detectando que eles estão bem acima. A multa é pesada, é uma rodovia federal. Então, se o seu carro é um destes que estão sendo mostrados aqui no Brasil, gente, põe a censura na minha mão, Se o seu carro é um desses aí, poxa, ó, se lascou. Então é o seguinte, eu não vou bancar aqui o honestão, eu de vez em quando eu chego a botina. Eu voltei de São Paulo na semana passada, só que foi da semana passada, mas não interessa. A estrada, não vou dizer que a estrada está sensacional, não, ainda tem uns murudunzinhos, o carro ainda dá umas quicadas e tal, mas melhorou um pouquinho. Pelo preço do pedágio tinha que estar muito melhor.
A verdade é essa, muito melhor. Então, eu tenho trecho que eu chego à botina mesmo. Não adianta. É muito cômodo para mim. Falar, não, eu não cometo erros na vida, não. Tem hora que eu chego à botina mesmo, vai fazer uma ultrapassagem e tal, você pisa num retão, você ganha tempo e tal, você pisa. Então, mas aí agora, a polícia naturalmente empenhada, né, nesse período do Natal, então fique atento. Agora, atento à campanha, essa campanha da polícia, atento aos radares, atento à revisão do seu carro, atento a não ultrapassar, e eu não estou me referindo só a 381, porque ali a rodovia é duplicada em um trecho muito grande, até São Paulo, né? Mas se você vai para outras rodovias, muita atenção na ultrapassagem, calcule bem. O carro em condição de você rodar, você tem menos chances de ter algum problema. Quando você calcula bem uma ultrapassagem, as chances também caem. Quando você tem responsabilidade e não usa o celular ao volante, isso também acontece. E se cada um fizer a sua parte, naturalmente que os problemas serão reduzidos, os acidentes serão reduzidos, as estatísticas serão menores, muito embora no ano de 2018 os números sejam assustadores. Logo daqui a 2 semanas, na primeira semana, aliás, do mês de janeiro, a gente vai mostrar aqui. Normalmente a Polícia Rodoviária Federal demora um pouco mais para soltar o balanço, mas será assustador, porque o ano inteiro a gente vem aqui no Brasil Urgente mostrar ocorrências atrás de ocorrências em todas as rodovias de Minas Gerais, que são todas um verdadeiro cocô, todas as rodovias com acidentes graves. Então, faça a sua parte, que as estatísticas cairão. Falando em acidente, preste atenção. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo no início da manhã de hoje. Isso aconteceu no anel rodoviário, bateu em um poste, derrubou uma placa de sinalização e parou na mureta que divide as pistas. Houve derramamento de óleo na via. Diogo Ramalho esteve lá e conta agora aqui na tela da Band. Atenção. Segundo a Polícia Militar, o veículo que seguia no sentido Vitória derrubou uma placa e parou em um poste. Houve derramamento de muito óleo na pista. Havia 3 pessoas no veículo. Elas disseram que o compartimento de carga estava praticamente vazio. O óleo escorreu pelas 2 pistas. Bombeiros jogaram serragem sobre o asfalto para contornar o risco de outros veículos derraparem. O trânsito ficou complicado nos 2 sentidos. Um guincho fez o trabalho de retirada do caminhão, que ficou com a frente destruída. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, para quem acredita nele, que ninguém ficou ferido, mas pelo que se vê, uma carreta que atinge uma velocidade descomunal, né, muito forte, isso aí anda muito. Não gosto de especular em cima de imagens que eu vejo aqui, até porque precisa ter cuidado, não é, Joel? Precisa ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, não vou especular sobre o que eu não sei, eu não tenho mais informações. Meu repórter não conversou com ninguém da polícia que dissesse para ele, estava bêbado o motorista, estava fazendo pega contra a carreta, estava fazendo manobras perigosas, eu não sei. Mas devagar não estava não. Devagar não estava não. Se a velocidade estava compatível com o local, eu já tenho uma certa dúvida. Porque pelo tamanho do estrago ali, no final da matéria, o Ramalho chegar e dizer ninguém ficou ferido, é porque Deus, para quem acredita nele, eu acredito, não quis. Só notícia leve, hein? 4h08 agora, mentira, 4h06 na hora oficial do Brasil. Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em 2 acidentes na manhã de ontem, na BR-381. Isso aconteceu aqui em Minas, em Santa Luzia, na região metropolitana da capital. Um homem morreu, uma idosa e 2 crianças foram socorridas em estado grave na batida frontal entre 2 veículos de passeio. A gente vê imagens aí, né? Que foi um primeiro acidente, hein? Nós estamos mostrando as imagens aí, ó. Essa Fiorino, né, bateu com esse carro aí. Em outro acidente, um caminhão e 2 veículos que seguiam para João Monlevade bateram próximo à cidade de Jaguaraçu, na região do Vale do Rio Doce. Um dos carros perdeu o controle, bateu na lateral do caminhão, rodou na pista e colidiu de frente com outro veículo.
2 pessoas foram socorridas em estado grave e outras 7 com ferimentos leves. Olha o estado que ficou esse carro aí. Essa rodovia também é uma carnificina, sempre com ocorrências trágicas, e a gente mostra aqui para você. Então, preste muita atenção, porque o recado, ele precisa ser dado, ele precisa ser reforçado a cada dia aqui no Brasil Urgente, porque você que está assistindo ao programa, pega a estrada. Você que está assistindo ao programa, coloca a sua família. Olha só o estado que ficou. Volta uma imagem aí, Lincoln, assim que puder. Olha o estado que ficou. Um dos carros envolvidos, não esse, o próximo. Olha o estado que ficou. Tem mais um terceiro aí. Olha esse carro aí da direita. Olha o carro da direita. O estado que ficou esse carro que está à direita no seu vídeo, próximo ali a esse resgate aí do SAMU. Olha o estado que ficou esse carro. Um monte de ferro retorcido. Dobrou o carro praticamente, né? Pessoas feridas em estado grave, mais um acidente grave. Na maioria dos casos, nós já falamos aqui, com inspetores da Polícia Rodoviária Federal, nós já falamos aqui com especialistas de trânsito, e a maioria dos acidentes que ocorrem nas rodovias do Brasil, mas já que estamos falando de Minas, nós não temos aqui. Ô senador Carlos Viana, conforme combinado aqui na redação, estou te esperando aqui nos primeiros dias de janeiro para a gente falar sobre as parcerias aí, né, de rodovias que são pedagiadas e que o povo só se lasca e as condições oferecidas são péssimas, né? Vamos falar disso aqui. Um abraço ao senador Carlos Viana. Então é o seguinte, as estatísticas aumentam porque todos dizem a mesma coisa, os especialistas. Além do pouco cuidado com o carro, na maioria dos acidentes, imprudência. Imprudência. É uma ultrapassagem em local proibido, é outra ultrapassagem mal planejada. É achar que um carro de quinta marcha numa reta que atinge incríveis, um carro motor 1000, por exemplo, incríveis 160, 170, que ele tem a mesma força para subir. Aí dá seta, mete de lado, acelera, o carro cheio, motor 1000, né? Ah, mas é só o motor 1000 que se mete em confusão, Everton? Não, eu estou dando um exemplo de várias ocorrências que acontecem. Não tem força para ultrapassar em rodovia onde o tráfego de caminhões é intenso, e aí a tragédia ali está desenhada, e o final é sempre realmente trágico. Em outras questões, o cara tem um carro com um super motor potente, 6 equinos, 300 cavalos, mete o pé e acha que a máquina dele é infalível, é imbatível, mas o resultado disso a gente também sabe. Então, quando você se dispõe a colocar a sua família dentro do carro e pegar uma estrada, você precisa, se você acha que é um audaz, um motorista audaz, você precisa ter mais cautela, você precisa ter mais equilíbrio, você precisa ter mais cuidado, porque se você não se preocupa com a sua vida, com a da sua família, você precisa se preocupar. Antes de pegar a estrada e viajar no recesso, é fundamental fazer a revisão dos veículos para ter certeza que eles estão seguros e não vão oferecer riscos de acidentes. Minha colega Luciana Viana vai contar mais detalhes sobre a importância de uma revisão bem feita. Veja. Este procedimento é fundamental para quem pretende pegar a estrada. A revisão do veículo, nem pensar em viajar se a manutenção não estiver em dia. Uma revisão preventiva, ela pode ser feita a cada 5 ou 10 mil quilômetros. Depende muito do uso do veículo, né? Se você tem um veículo, você usa ele para trabalhar, um veículo de carga, eu aconselho que você faça a revisão a cada 5 mil quilômetros. Se você usa um veículo para passeio, apenas para se deslocar da sua residência para um ambiente de trabalho, você pode estender essa revisão a cada 10 mil quilômetros. A revisão pode ser agendada e o ideal é que seja em uma oficina especializada. O risco é a gente não conseguir atender toda a demanda na semana que antecede o feriado. É sempre bom a pessoa estar se programando e seguir
com uma certa constância, a revisão é recomendada pelo fabricante do veículo. Tito faz questão de manter em dia a manutenção do veículo. Eu costumo seguir o indicado pelo fabricante. Então a gente está sempre conferindo a cada 5.000 quilômetros o óleo, a pastilha, os itens indicados pelo fabricante do carro. Muito importante, né? Porque essa época tem algumas condições diferentes, né? O excesso de carro nas rodovias, a condição climática, né? A gente tem que estar atento com relação ao estado dos pneus e alguns outros fatores. Se você vai viajar com seu veículo e ainda não fez a revisão, é melhor priorizar essa pendência o quanto antes para não correr o risco de não conseguir agendar a tempo e não curtir um passeio com prazer e tranquilidade. Muito bem, Luciana, a história é exatamente essa. O risco de não fazer... Pô, você vai economizar? Ah, você quer economizar na revisão. Vai colocar em risco a sua família porque não quer gastar 1.000, 500 que seja, se o carro é bem cuidado, não fica nem nisso, né? Às vezes vai lá, troca um óleozinho, põe uma palheta nova, porque tá chovendo, uma palhetinha nova, no sinal aí custa, quanto custa, Pisquila? 40 conto? Fábio, quanto? 40, 50? 40, 50, né? Então, põe a palhetinha zero, troca o óleo, fluido de freio, pastilha, parte elétrica do carro funcionando legalzinho, motor tá em dia, bacana, suspensão, pé na estrada, com cautela, com todo cuidado, para ir, curtir e voltar, todo mundo bem, para começarmos todos nós juntos um novo ano a partir da próxima semana e para curtirmos todos juntos também um Natal bem legal em família, é ou não é? Então cuidado, de olho no carro aí e de olho no trânsito e cabeça fria. Tem homem que fica macho mesmo no trânsito, né? Os caras pegam o carro, tem um desenho do Pateta, lá da década de 70, 60, sei lá, que tá na internet aí, bate no desenho do Pateta quando ele entra no carro, quanto ele se transforma. Aquilo ali é a melhor forma de demonstrar o que muitos homens sentem quando entram dentro de um carro. Então é o seguinte, eu vou dizer para você aqui que você precisa se ligar, porque eu falo isso com frequência, porque os números de acidentes nas rodovias do estado no ano de 2018 são números assustadores. Vocês vão ver quando a polícia fizer o balanço e divulgar. Um homem é preso com cerca de 18 quilos de cocaína. Ele estava guloso, hein? Durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-251 em Montes Claros, no norte do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão ocorreu durante a operação de Natal. Ainda segundo a polícia, o homem estava sozinho quando foi abordado no veículo, em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária. Durante a revista, foram encontrados no interior do tanque de combustível 16 tabletes de pasta base de cocaína. Você está achando aí? Você está vendo aí? Você está achando que é brinquedo, né? Embrulho de presente de Natal? Não. É pasta base da mais pura cocaína. O destino da substância seria a cidade do Recife e a origem seria Curitiba. Então o sujeito vai lá, busca em Curitiba, vai atravessar o Brasil para deixar no Recife. Um cara que pega um carro, enche de cocaína lá em Curitiba, quer atravessar o Brasil, vai até Recife, achando que não vai parar em nenhuma blitz, ele come alfafa. Hein? Ele come alfafa, não é? Porque a Polícia Rodoviária do Brasil inteiro, as polícias, estão fazendo operações especiais de Natal. Então, se o cara vai lá em Curitiba, pega um carro, enche de cocaína e fala, vou atravessar o Brasil numa super, como é que se diz? Aventura. Vamos parar lá no Recife, terra de gente decente. É que falei de comida, você apareceu, né, gordinho? Então é o seguinte, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil em Montes Claros, de onde dificilmente, estou falando da cidade, dificilmente deverá sair. Vai em Curitiba, enche o carro de cocaína, quer levar até Recife, num período onde a Polícia Rodoviária Federal quer fazer striptease, vai fazer na sua casa, aqui no banheiro não. Então, que a Polícia Federal está fazendo as operações. Esse come alfafa. É burro.
E é um burro a serviço do crime, ou seja, ele é burro 2 vezes. Aí agora eu vou falar de um terceiro burro. Está foragido, o homem suspeito de furtar o caixa de um armazém no último sábado na cidade de Miraí, na região da zona da Mata Mineira. Prestem atenção nas imagens. Esse senhorzinho aí, que trabalhou a vida inteira, dono do armazém, trabalhou a vida inteira honestamente para conseguir ter um armazém decente, bacaninha, legal, organizado. Aí o sujeito vai lá, pede a ele, não sei se foi pesar alguma coisa, se foi trocar alguma coisa, se foi pesar, foi pesar, né? Ele foi pesar então, ele foi lá no fundo pesar uma mercadoria para esse suspeito aí. Ele também ia comprar um refrigerante e tal. Aí o homem furtou um bolo de dinheiro, não vamos falar aqui o valor, em espécie, claro. O valor ele não foi divulgado pela polícia. Então vamos, eu daqui, você daí. O rapazinho de braços fortes, musculoso, na moda, até porque usar essas camisas regata para homem é um ridículo, pode ser o tanto forte que for que é feio. Mete uma camiseta regata, vai no armazém de um senhor que trabalhou a vida inteira, cabeça branca, né? E ele confia tanto no vagabundo, que o vagabundo, quando ele vira as costas... Agora, tiozão, não vacila, né, tiozão? Não dá para vacilar, né, tiozão? O senhor conhecia? Porque se o senhor conhece, então a gente já sabe quem é, ué. Então, se o senhor conhece quem roubou, se o senhor confiou a ponto de largar o caixa e ir lá para o fundo do armazém, então o senhor conhece. Se conhece, já liga para a polícia agora e fala, é o fulano. Se não conhece, não vacila, tiozão. Não vacila, porque vagabundo igual esse aí que nós estamos mostrando, é uma pena não ter pegado o rostinho da criança pra gente... mas mostrou mais ou menos, aí ó, a polícia vai achar. Aliás, a nossa produção... Peraí, calma que nós vamos chegar lá. Então é o seguinte, nossa produção trabalhou intensamente, e aí diz, Ever, ele já está preso, mas não prendeu na hora, né? Demorou quanto tempo, André, para o tiozão dar falta do dinheiro? Alguns dias. Demorou alguns dias. Não prendeu na hora. Prendeu hoje. Né? Então, olha aí, ó. Então, o flagrante, a câmera flagrou o idiota roubando, na confiança do tiozão do armazém, ele catou o dinheiro, enfiou dentro da cueca. Olha lá o vagabundo, ó. Ele nem espera o tiozão sair de perto, olha lá, ó. Só pegando os maços, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Enfiou na cueca. É um sacana vagabundo mesmo, cara. É um sacana vagabundo mesmo. Devia estar pastando Vai grama. trabalhar, desgraçado. Vai trabalhar. Vai no trampo lá, ganhar o dinheiro que o tiozão ganhou aí trabalhando honestamente. Vai você trabalhar honestamente para ganhar. Mas não, é mais fácil roubar, não é? É mais fácil dar o galope, não é? Então tá aí, ó. Eu queria ver a cara dele para mostrar para todo mundo, mas infelizmente o boné e a câmera estão um pouco longe. Precisava mostrar a cara dele, mas não dá. Olha lá, esse aí. O povo de Miraí, que eu sei que nós temos uma grande audiência em Miraí. Esse aí é o sujeito. Esse aí é o sujeito que foi lá no armazém e descarado, vagabundo, né? Foi lá e roubou o dinheiro do tiozão. Tiozão, fique esperto também da próxima vez. Fecha o caixa. Mas se não tiver dinheiro para roubar, os caras roubam tudo que tem perto também, viu, tiozão? O negócio é ter outra pessoa para ir lá pesar, porque é difícil. Por causa de vagabundos como este aí, o tiozão passa daqui a pouco a desconfiar de todo mundo. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O senhor trabalhou a vida inteira para conseguir ter um armazém bacana, para servir a população, a comunidade aí. Aí o cara vai lá, fortão, jovem. Mais fácil roubar, trabalhar para quê, né? Mais fácil eu me apresentar ao mundo do crime e servi-lo do que me apresentar ao mundo do trabalho e fazê-lo, né? É difícil. Mas tá lá comendo uma alfafazinha lá, né? Por que você tá pelado aí, filho? Você precisa dar um jeito nessa turma. Você está achando que isso aqui está na casa de vocês? Não está, não. Eu vou caguetar vocês todos para chefe. Uma casa fica parcialmente destruída
após um incêndio na madrugada de hoje na cidade de Novo Horizonte, região norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, a casa estava completamente tomada pelo fogo e parte do telhado já havia desabado. O trabalho de combate às chamas durou cerca de 2 horas e 30 minutos. Foram danificados utensílios domésticos, roupas e parte da estrutura do telhado, que inclusive desabou. Um caminhão-pipa cedido pela Prefeitura de Novo Horizonte foi usado como apoio para reabastecimento das viaturas aí dos bombeiros nas ações de combate e rescaldo, né? Então não houve vítimas, que é o mais importante. É que embora as imagens assustem, embora a ocorrência tenha contado com muitos soldados do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Agora, há suspeita de um curto-circuito, que pode ter ocorrido quando a energia da casa foi religada. Vamos para outro recado. Vem cá. Muita gente nesse período sai de casa, vai para o interior, ou sai do interior, vem para a capital, vai passar o Natal com a família e tal. E aí você pega aquele carregador seu, Xing Ling, de celular, deixa ele na tomada, do lado da sua cama, com o cabo em cima do seu colchão. Se identificou aí, né? Porque você deixou, que eu sei. Você deixou, que eu sei. Mas não faça isso não. Não deixe. Quando você for sair de casa, verifique e não deixe, principalmente próximo de algum produto que tenha uma propagação de fogo mais rápida. Então não deixe o carregador de telefone ligado quando você sair. Pega aquele filtro de linha, aquele monte de tomadas, ali você liga televisão, aparelho de celular, secador, boneca inflável. Boneca inflável não pode. Liga tudo ali. Boneca inflável você usa, né, Tam? Tô ligado. Então você liga tudo ali e deixa ligado ali, né? E vai viajar, deixa tudo ligado. Porque quando você chega, você vê o bonecão em cima da cama, cheião lá e tal. Então, você não pode fazer isso, porque um curto-circuito ali em cima da cama é no lençol, é no colchão e já era. Já era. Sei lá se nesse caso aí, nessa ocorrência, não pode ter acontecido isso. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Onde tem a possibilidade de propagar fogo, não deixa nada ligado. Outra coisa, vem cá, Nicolau. Final do ano, normalmente se acende uma velinha para sua santa, né? Que você é devoto. Acende uma velinha para agradecer mais um ano, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Então é o seguinte, mas cuidado, quando você for acender a vela, um lugar também que se acontecer, se ventar, se ela cair, se não vai cair, e também colocar fogo na casa, né? Põe dentro de uma bacia, de um tabuleiro, de alguma coisa, longe de qualquer possibilidade da propagação desse fogo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com o Tenente Aihara, que estará comigo aqui, o Pedro Aihara. Nós vamos falar desse caso da tromba d'água lá no sul de Minas, mas eu quero falar com ele também sobre a questão dessas viagens de férias aí, a turma que vai se atirar em cachoeira, rio, até mesmo em piscinas, e vamos falar sobre o risco também de viajar e deixar essas coisas ligadas aí. Daqui a pouco, com o Pedro Aihara, Tenente Pedro Aihara do Corpo de Bombeiros, que é um homem maravilhoso em todos os aspectos. Namorada dele também acha. A BH Trans e o Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte ainda não chegaram a um acordo, e tomara que não cheguem, sobre o preço das tarifas de ônibus do transporte público da capital para o ano que vem. É um presente já de janeiro, né? Sempre acontece. Já são 2 anos, aliás, sempre acontece, no ano passado não aconteceu. Já são 2 anos com o mesmo valor. Depois de uma auditoria encomendada pela Prefeitura para avaliar os custos e lucros das empresas responsáveis, a conhecida Caixa Preta da BH Trans, o executivo reconheceu que o preço atual deveria ser de R$ 6,35. Agora, a Prefeitura propõe reajustar para R$ 4,50. Diogo Ramalho vai contar isso aí, depois eu vou falar o que eu penso. Roda aí.
A reunião a portas fechadas durou cerca de 40 minutos. O Setra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, não aceitou o que foi proposto: passagem de R$ 4,50, recontratação de 500 cobradores e investimento na frota com mais 300 ônibus novos. Reconhecemos, por exemplo, o óleo diesel aumentou em 24% nesses 2 anos. Então a gente sabe que tem um custo ocorrendo. Mas o que a gente o prefeito está preocupado é com a capacidade de pagamento da população, então não pode ser um aumento exorbitante, preocupado com a qualidade do serviço, por isso a exigência dos ônibus novos, e preocupado com a classe trabalhadora aí, que são os cobradores, a exigência de um retorno de 500 cobradores. A prefeitura mantém firme na proposta dela. Então nós não chegamos numa conclusão e eu vou voltar a conversar com meus pares para ver para que lado a gente vai evoluir. Para o Setra BH, uma das medidas para equilibrar o contrato seria o aumento de faixas exclusivas de ônibus por parte da BH Trans. Durante esta semana devem acontecer novas reuniões. Se não houver acordo, o caso pode parar na justiça. Segundo a BH Trans, aumentar o número de faixas exclusivas para ônibus é algo viável, mas sobre as outras reivindicações a prefeitura não abre negociação. Fazer faixas exclusivas significa que é o cidadão menos tempo dentro do ônibus e a viagem sendo mais rápida. A viagem mais rápida, ele tem mais tempo para lazer, para saúde, para melhorar a produtividade dele. Esse é um compromisso que nós podemos assumir. Por enquanto, a passagem segue sem aumento. O presidente do Setra BH, no entanto, disse que o valor da tarifa não é o ponto principal. O que a gente quer é que o nosso contrato seja equilibrado, né? A gente tem um problema grande aí nas mãos, que é o desequilíbrio do transporte, dos nossos contratos. A gente espera equilibrado para continuar investindo na frota e na qualidade do serviço. Nós não temos prazo, né? Nós vamos conversar. Na quarta-feira a gente senta de novo, conversa de novo e vamos ver o que vai acontecer. Vem cá. Esse resultado dessa auditoria ter saído na semana passada, eu tenho o direito de desconfiar. Onde é que está o problema? Eu já assumi aqui, exatamente, o Fabrício está dizendo, você é mineiro, eu sou mineiro é desconfiado. Eu já falei aqui algumas vezes que sou fã do Calil. Acho que o Calil é dos poucos políticos honestos. É uma visão que eu tenho. Eu tenho o direito de achar que o Zé é honesto, que o João é honesto. Eu tenho o direito. Eu não generalizo, eu não aponto o dedo para todos que estão envolvidos com a política e digo, todos são vagabundos. Não, eu acho que o Calil é dos poucos políticos honestos. Porque o que ele prega, eu acho que ele cumpre no dia a dia. Só que essa auditoria não me desceu. Essa resenha de que a passagem, ela teria que hoje estar custando 6,50, ela poderia custar até R$10, velho. Desde que as empresas oferecessem qualidade nos serviços. Temos qualidade? Não. Mostramos aqui, semana passada, ônibus rodando com a porta meio aberta, goteira dentro do ônibus, ar-condicionado explodindo nas linhas do MOVE, hein? Então, você quer cobrar R$6,50? Gostosinho no azeite, cobra. Mas aí, ônibus na hora certa, cobrador para agilizar o processo, ônibus novo, tudo funcionando. Aí vale, É a história do restaurante. Você paga caro numa comida boa, mas a comida é boa demais, vale, você está pagando? Vale! Agora, não, era para estar R$6,50. Aí o Calil diz, por mim custaria era R$1,50. Para mim, por mim também. Essa de R$6,50 está entalada aqui, não desce não, é para cima de mim. Para cima de mim. Não vem que não cola. Então, auditoria, resultado apresentado, era para ser R$6,50, mete R$4,50 e o argumento vai ser qual? Sabe qual é que vai ser o argumento? Não, mas era para ser R$6,50, ainda está abaixo do valor que a auditoria disse que era para ser. Censura. Censura na minha mão. Vem cá, Nicolau. Censura na minha mão. Ó o povo, ó. É o povo sempre pagando a conta. E vai subir.
deve ir para 4,50. O presentão de ano novo que você vai ter. Ai, papai. Esse tipo de assunto que me irrita, sabe por quê? Daqui a pouco, o metrô vai achar argumento nesse aumento da passagem do ônibus. O metrô vai achar, o CBTU vai querer buscar argumento nisso aí para justificar aquele aumento que a CBTU pediu recentemente. Espera e verá. 5 das 6 vítimas arrastadas pela correnteza em uma cachoeira em São João Batista do Glória, no sul de Minas, são encontradas pelo Corpo de Bombeiros neste domingo. De acordo com a corporação, as vítimas praticavam rapel no local nesse sábado, quando foram surpreendidas por uma tromba d'água. Dentre as vítimas encontradas estão 2 mulheres e 3 homens com idades entre 25 e 32 anos. A corporação segue nas buscas por um homem que ainda está desaparecido. Em São Roque de Minas, em outro ponto, na mesma região, 2 adolescentes foram surpreendidas pela tromba d'água em uma cachoeira do município. Elas morreram na tarde de sábado. As meninas tinham 13 e 14 anos e foram encontradas a mais de 1 quilômetro de distância de onde nadavam, de onde brincavam na água. São 8 vítimas, 7 corpos já foram encontrados. Para falar mais sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros no sul de Minas e sobre os cuidados com as cachoeiras, rios, lagos, piscinas, vou receber aqui meu ídolo, Tenente Pedro Ayrara. Esse é bom demais. Tudo bem, Pedro Ayrara? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Igualmente. Ayrara, me permita chamá-lo carinhosamente por apenas Ayrara, mas eu vou falar tenente porque é tenente bom. Tenente Ayrara, no sábado à tarde estávamos em Divinópolis fazendo o nosso churrasco de confraternização da turma do Pombal, e aí eu filmei uma imagem que poucas vezes eu vi, exatamente no sentido do sul de Minas. E depois, momentos depois, recebi a notícia dessa tromba d'água que atingiu os municípios e, consequentemente, matando essas 7 pessoas, com uma desaparecida até o momento. Para quem vai, nesse período agora, para cachoeiras e rios, qual a recomendação do Corpo de Bombeiros? Olha, Everton, em primeiro lugar, é interessante que quando a gente vai fazer, ter uma diversão como essa, a gente preste atenção na questão do planejamento. Então, se eu estou indo para uma cachoeira, para um rio, para um curso de água maior, o ideal é verificar a previsão do tempo antes de eu ir para o local, se existe a possibilidade de chuva forte, eu preferir um outro local, um outro momento para eu fazer essa visitação. E uma vez que eu já estou ali na cachoeira, já estou naquele local, eu fazer aquela observação. Se ali nas imediações já está existindo a formação de nuvens, se já está chovendo ali na região da cabeceira, observar também se o próprio nível de água, a correnteza, ela está ficando mais rápida, ela está ficando mais intensa, Geralmente quando acontece esse fenômeno da cabeça de água ou da tromba d'água, como algumas pessoas chamam, geralmente a água ela começa a apresentar muitas folhas e galhos, que é sinal que a intensidade da correnteza lá na cabeceira está muito forte. Então, assim, são algumas dicas básicas. E lembrar, a característica da cabeça de água é justamente esse aumento forte e muito repentino. Então, se a pessoa detectou esses primeiros indícios, ela já abandonar o local. Não deixar, realmente, não pagar para ver, porque tudo acontece muito rápido. Às vezes, a gente precisa apenas de 3, 4 minutos para aquela área ficar completamente alagada. Então, eu identifiquei ali, está chovendo ali, que nem você citou, as formações de nuvens lá em Divinópolis, é justamente aquela característica. Olhei ali para o alto ali, a gente está com aquela formação de nuvens na região da cabeceira, chuva forte, vamos abandonar o local para não correr o risco de ser surpreendido. Nós estamos mostrando imagens de pessoas que estavam no local, foram pegos de surpresa pela tromba d'água e que morreram. São jovens, cheios de vida e que curtem um esporte que é extremamente interessante. Extremamente interessante, porém, a importância, a necessidade de tudo ser muito bem calculado, muito bem planejado. E por mais que nós que estávamos lá no nosso churrasco, que a gente tenha olhado para o céu e surpreendido com aquilo, não foi uma surpresa. Para nós foi a imagem muito forte, as nuvens muito negras. Agora, a gente imaginou que pelo tempo muito quente, muito abafado, a formação de nuvens,
A gente imaginou, pô, vai chover. Agora, essas pessoas que estavam ali e quem daqui para frente vai para cachoeiras, para rios, muito cuidado. Agora, aproveitando a sua vinda aqui, Tenente Aihara, as pessoas que vão para lagos, Furnas, as pessoas que vão aqui para Lagoa dos Ingleses, as pessoas que vão para outros pontos, algum cuidado também especial? Com certeza, nessa época do ano a gente, né, tem o verão aí, as pessoas vão buscar os balneários, as lagoas para se divertirem e é uma diversão super saudável, mas a gente tem que observar alguns cuidados, né, de segurança. Primeiro deles é conhecer o nosso limite. Se eu não sei nadar, né, se eu tenho alguma dificuldade, eu permanecer ali no raso ali, pedir para uma pessoa prestar mais atenção em mim, né, para que se eu entrar numa situação de emergência, essa pessoa possa me auxiliar. Lembrar sempre, né, da questão da supervisão das crianças. Esse ano, infelizmente, em Minas Gerais, nós tivemos várias ocorrências, né, que crianças morreram ali, às vezes em confraternizações, que os pais responsáveis estavam presentes, só que aí naquele momento de descuido, a criança acaba afogando. Tomar muito cuidado com as brincadeiras também nesses locais, principalmente também com a situação de combinação de bebida alcoólica, né, e às vezes um comportamento, né, de excesso de confiança, que às vezes a pessoa acaba se lançando ali na água sem saber nadar. Alguns equipamentos de segurança também são muito interessantes de serem utilizados. Se eu não tenho ali, né, familiaridade com a água, eu utilizar uma boia, né, um colete salva-vidas, né, tenho condições ali, né, de salvar aquela pessoa, eu não devo fazê-lo ali de me lançar à água para que eu não me transforme numa nova vítima. Eu vou mandar uma corda, né, algum objeto flutuante, um pedaço de madeira, um pedaço de isopor, chamar outras pessoas ali, mas tentar tomar muito cuidado ao tentar fazer o resgate sozinho, porque pode acontecer de eu também acabar me afogando. Quando a pessoa que não tem o menor conhecimento para fazer um salvamento, ela se atira, normalmente a tragédia aumenta, né, Renato? Com certeza. Por que isso acontece? Pô, a força de quem está se afogando, ela triplica, fica realmente muito mais forte, difícil de ser segurada? É porque o que acontece acontece uma reação instintiva do corpo humano. Quando a gente está afogando e a gente entra numa situação de reflexo corpo humano e vem uma outra pessoa se aproximando, a gente enxerga aquela outra pessoa ali não como o nosso pai, né, como um amigo, como um parente, mas sim como um objeto o qual eu vou utilizar para minha flutuação. Então o que acontece é que a pessoa acaba se agarrando, querendo segurar naquela outra pessoa, a outra pessoa, como ela está presa, né, que foi tentar salvar, ela acaba ficando sem conseguir se movimentar e aí as duas pessoas acabam indo para o fundo. Então o ideal é, se eu vislumbrei uma situação como aquela dali, eu primeiro lanço um objeto, espero a pessoa se acalmar, chamo ali o apoio de outras pessoas para que isso não aconteça. Porque realmente a situação, quando eu vou salvar, eu não tenho preparo para isso, é muito fácil da tragédia aumentar. Nós preparamos uma matéria, a gente vai mostrar na sequência, exatamente sobre os cuidados que trata de afogamentos. Agora, só um detalhe para quem vai para a praia. Nesse período de Réveillon, muita gente vai para a praia. Existe uma posição, você entra até qual a medida da água, é na cintura, é no joelho, não deixar subir muito para sentido do peito e tal. Existe uma quantidade, não é quantidade exatamente o que eu quero dizer, mas existe uma profundidade que a gente tem que temer e não vacilar, porque daqui a pouco você não vai ter condição de sair daquela situação no mar. Olha, na praia, especialmente para a gente que é mineiro, a gente tem que tomar cuidado com duas situações, que elas são muito importantes. Uma que é a corrente de retorno, que é um fenômeno que acontece na água, né? Que a gente tem aquela... Tem muitos vídeos na internet mostrando isso. Exatamente. Então a pessoa ali, às vezes ela acha que aquela correnteza não é suficiente para levá-la até o fundo e a corrente de retorno, pelo próprio, né, comportamento dela, ela faz isso. Então, por exemplo, se eu estou em uma praia ali, né, e existe aquela questão da corrente de retorno naquele horário, eu observar com atenção e lembrar. Nunca tentar nadar diretamente ali, retornando, né, no sentido contrário da corrente de retorno, porque a corrente é muito forte. E sim nadar paralelamente ali à praia ali, que eu consigo sair daquele fluxo da corrente de retorno para depois retornar ali, né, até a margem. Uma outra situação que acontece é que às vezes a gente não observa a sinalização da praia. Então ele está indicado, né, que não é para entrar, que a correnteza está muito forte, a pessoa ignora aquilo dali, achando, né, que é excesso de zelo, que não precisa daquilo.
Realmente, né, os corpos de bombeiros, eles colocam aquele tipo de aviso quando a corrente está muito forte. Então, não tentar arriscar, né, porque senão eu posso entrar numa situação de emergência. Mas em relação à profundidade, a gente sempre fala o seguinte, né, eu saber ali, né, até que ponto eu estou me expondo ao risco. Fazendo aquilo ali com cuidado, com segurança, observando sempre, né, não esperando eu chegar no limite do meu cansaço para eu retornar, porque eu posso não ter força suficiente para isso, eu consigo ali me divertir com segurança e com tranquilidade. Tenente Ayrara, obrigado pela vida aqui. Você. Feliz Natal para você, para toda a corporação. Um grande abraço. Que em 2019 a gente esteja junto mais uma vez aqui. Com certeza, a gente Obrigado. agradece. Pode Obrigado. sair por ali. Grande Tenente Pedro Ayrara, que presta um relevante serviço, não só lá entre os deles, mas também aqui conosco, sempre trazendo informações e dicas que são muito importantes. Já que a gente falou sobre a questão dos afogamentos, entre novembro e fevereiro, os números de afogamentos cresceram 44% no estado de Minas Gerais. Grande parte dos acidentes acontecem em piscinas e alguns cuidados precisam ser tomados para evitá-los. Então, atenção para o que Igor Calian vai mostrar agora. Veja. Com as temperaturas lá em cima, cada um se refresca como pode. Nesta época do ano, praias, represas e piscinas ficam lotadas. Mas esta combinação, sol e água, nem sempre termina em diversão. 44% dos afogamentos acontecem entre novembro e fevereiro. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para evitar que um momento de lazer vire tragédia. Se eu não sei nadar, eu realmente utilizar um colete salva-vidas ou então ficar no raso ou entrar na água, né, sob a supervisão de uma outra pessoa. Lembrar também, né, que esse tipo de diversão com bebida alcoólica não combina. Por quê? Porque a pessoa ela fica com os reflexos, né, bem mais lentos, acaba tendo um comportamento, né, que ela acha que ela fica excessivamente confiante e isso daí vai gerar uma brincadeira, uma postura que é uma postura não segura. Muita atenção também em clubes. A Mariana, filha do Marco Aurélio, teve o cabelo sugado por um tubo que faz sucção da água. A menina, que aproveitava uma tarde no clube, morreu afogada. Ficou um corre-corre, ninguém sabia o que fazer, os salva-vidas não se entendiam. Ao longo do tempo eu fui saber que eles estavam totalmente despreparados, alguns estagiários não tinham preparo nenhum para assumir a atribuição que lhes foi dada. Por isso, alguns fatores precisam ser verificados. Por força de lei, todos os clubes eles devem ter, né, um guarda-vida e toda uma estrutura também, né, para fazer o resgate e primeiros socorros no caso de afogamento. Então eu devo, né, escolher um clube que tem esse tipo de estrutura e se não tem, eu devo cobrar e denunciar para as autoridades competentes. Na questão do tubo de sucção, de me certificar que essas estruturas elas estão protegidas, justamente, né, com ralos, com grades, para que a gente não tenha, né, o desprazer de ter uma situação como essa, de alguma parte, né, de algum pedaço de roupa ou mesmo do cabelo, ele ser sugado. Em situações de afogamento, alguns métodos de resgate podem ser usados, como jogar algum objeto flutuante ou uma corda para puxar a vítima para fora da água. Mas o tenente lembra da importância de acionar o corpo de bombeiros. A gente deve sempre acionar o corpo de bombeiros para que essa pessoa ela possa ser conduzida para o hospital e também porque em algumas situações esse resgate ele não pode ser feito por uma pessoa, né, que não tem um conhecimento aplicado na área, porque o risco dela se transformar em uma nova vítima é muito grande. Eu fico vendo vendo e ouvindo as histórias envolvendo piscinas. Eu me lembro daquelas crianças. Recentemente, uma menina que foi mergulhar e o cabelo dela entrou naquele ralinho, né? Hoje o Corpo de Bombeiros tem um controle muito grande nos clubes e condomínios, né? Para que tenha uma proteção e aquela sucção que é muito forte não sugue os cabelos e tal. E aquilo ali é um perigo, né? Porque uma vez o cabelo entrando ali, a pessoa não consegue sair. Então, essas tragédias já aconteceram várias vezes em vários locais do país então o cuidado precisa ser redobrado. E você que é mãe, pai, não desgrude os olhos dos filhos, estejam sempre ao lado deles, porque é muito rápido, o acidente acontece muito rapidamente. Me lembro nas minhas férias de 2015, rapidamente aqui antes de chamar o intervalo, estávamos num hotel e tal, e no fundo ali a praia, e aí uma senhora avisada, não nade próximo das pedras, não nade próximo entrou, não, eu sei nadar, eu fui não sei o quê e tal, e não deu outra, 2 minutinhos estava se afogando. Então muito cuidado com piscinas, rios, praia,
né? E principalmente as cachoeiras nesse período de muita chuva nas cabeceiras. Recado do Tenente Aihara, que esteve aqui agora há pouco com a gente. Vamos para um rápido intervalo então, simbora? Mas é ligeiro, hein? 2 minutinhos e a gente já volta para a sequência e também para a reta final do nosso Brasil, gente. Até já! Estamos de volta, Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora, 4h49. Vou mandar um abraço aqui pro grande Rafael Lana, meu gerente lá do Banco Itaú, um grande Rafa. O Banco Itaú tá tentando tirar você de mim, mas não vai conseguir, tá te mandando para Betim, aí daqui a pouco é Matheus Leme, Itaúna, Divinópolis, São Sebastião do Bahia, e aí vai, daqui a pouco você tá lá em São Paulo, Rafa. Abraço para você e grande Rafael Lana. Gerência é bom para fazer aplicação. Põe R$1 na mão dele e faz milagre. Oh, rende, mas rende bonito. Olha aqui, com a correria do dia a dia, as ceias encomendadas se tornaram uma boa opção, seja por praticidade ou mesmo falta de tempo, é ou não é? Um buffet na região centro-sul da capital produz em grande escala para dar conta do recado. Então, hoje em dia, mais do que nunca, tô que nem o Faustão, hoje em dia, bicho, mais do que nunca, as pessoas estão buscando praticidade, né? Você quer ver sua mãe aí ralando o umbigo no fogão aí o dia inteiro, sua esposa? Para com isso. Diogo Ramalho vai contar umas alternativas bem interessantes para a época, veja aí. A produção não para. Doces e salgados em grande variedade. Sinônimo de mais trabalho em relação ao Natal de 2017. Estamos atendendo mais pessoas. Vamos atender mais ou menos, em termos de valor, uns 5 a 10% a mais que o ano passado. Mas em termos de volume de encomenda, maior. Os pedidos de ceia neste buffet foram encerrados no último dia 17, mas os atrasadinhos puderam contar com os produtos da loja. De acordo com a diretora comercial, o cardápio de Natal é aberto um mês antes, quando já começam os pedidos, e a variedade, tudo a gosto do cliente. Pernil, o tradicional peru, que eu também me encanto com o peru numa mesa natalina, farofa, fio de ovos, tender, meia lua de abacaxi. Natal é uma época de compartilhar alimento, né? Você vê que todo mundo faz alguma coisa, até para quem precisa, é família. Então a gente procura fazer uma ceia com cara de Natal, de família, de muito amor, de muita amizade. Eu vi ali Patrícia Souto Maior, lembrei do meu irmão Felipe Souto, né, ex-jogador do Atlético, que é um cara que eu gosto e respeito demais, está assistindo a gente. Grande Felipe Souto, um beijo para você, para toda a sua família. Feliz Natal, né? Agora é o seguinte, preste atenção, meu povo. Eu odeio uva passa. Eu odeio maçã na maionese e na farofa. E não põe alecrim na ave não, porque eu não sou passarinho para comer alecrim. O Grupo Band Minas distribuiu brinquedos, roupas e produtos de uso pessoal para crianças e idosos. É o Natal Solidário da Band. Marcelo Silveira conta. O primeiro lugar a ser visitado foi o Lar Benedito Venâncio, na região leste de BH. O lugar, mantido somente com doações por meio da Sociedade São Vicente de Paulo, acolhe 8 idosos. O seu João Ferreira, de 70 anos, ficou feliz com os presentes que ganhou. Eu acho muito bom, porque nós precisamos muito das coisas que vêm, porque nós não podemos comprar. Terezinha esbanjou felicidade ao receber um kit de higiene pessoal e um novo amigo, a quem ela já pôs o nome de Paulinho. Amigo do coração, Paulinho. Apesar que tem um negócio esquisito aqui, mas é bom. Mas é um amigão. Amigo do coração. A nossa segunda parada é aqui no Lar da Vovó, que fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Aqui, a instituição, que cuida de 35 idosas atualmente, sobrevive somente por meio de doações. O lar é só para mulheres e cerca de 90% das internas estão acamadas ou têm alguma dificuldade de se locomover. Do portão para dentro que vocês entraram, tudo isso que vocês estão vendo é de doação. Então é doação de roupa, de sapato, de alimentação, medicamento. Então nós temos necessidade de um tudo. Muita gente também doou brinquedos e roupas infantis. Todo este material foi entregue para as quase 100 crianças presentes no Instituto Amparar, que fica na região norte da capital.
Aqui, a felicidade de cada pequeno expressava a gratidão aos telespectadores da TV Band Minas e aos ouvintes da Band News FM pela doação recebida. Mostra pra mim, olha. Aí, tá bom. Você gostou? Aham. Eu vou brincar com ele muito. Você gostou do seu presente? Pietro, o que você ganhou aí? Um campo de futebol. Gostou do presente? Gostei. O que você vai fazer hoje com ele? Brincar. Vai brincar muito hoje? Vou. Esse trabalho todo, do início até a entrega, principalmente na hora que a gente chega nos locais, igual aqui, a criançada toda esperando, entendeu? É fantástico, não tem preço. Gente, isso é bom demais. Vamos embora que o tempo não para. Feliz Natal para todos. A gente vai agora direto para São Paulo com notícias de São Paulo e do Brasil. E não é nada que é notícia levinha não, em tiros, explosões e assalto. Feliz Natal a todos. Amanhã, dia 25, estaremos aqui ao vivo, amigo. Então amanhã a gente se encontra. Um Feliz Natal e um grande abraço de toda a equipe da Band Minas para você de casa. Tchau, pessoal.